eu quero ser um diácono permanente. Por que, Rogério, você quer se tornar um diácono permanente? Olha, eu sempre tive um desejo de ser ministro extraordinário da Eucaristia, né? De fazer visita para os doentes, de celebrar. E com uns 6 meses atrás houve um chamado. O padre Claudinei me fez um convite para ser o diácono permanente. Ele me convidou e pediu para mim ficar em silêncio e rezar. E aí eu fiquei em silêncio e rezei, até que um dia ele pediu para mim a resposta. E eu falei para ele que por mim teria o meu sim. Então, mas você é casado, não é, Deise? Você não é esposa dele? Sim, há 18 anos somos casados. Diácono permanente pode se casar? Sim, pode se casar. Mas tem que ter o consentimento da esposa para servir o ministério. Com certeza, né? A esposa tem que concordar. Concordou, Deise? Sim, concordei. Vi que era um desejo do coração dele, era um chamado de Deus e que ele tinha vocação para isso e concordei. Diácono permanente pode ser casado, como também solteiro. Quando ele recebe o sacramento da ordem no seu primeiro grau, ele assume aquela condição. Uma vez solteiro, ele passa a ser celibatário. Uma vez casado, ele fica casado. Se um dia ele ficar viúvo, automaticamente voltando na condição de solteiro, ele é celibatário. Então, se ele ficar solteiro novamente, se ele ficar viúvo, ele pode se tornar padre? Não existe essa regra. A regra que existe é o diácono permanente, ficando viúvo, ele fica na condição de solteiro e aí segue os rumos da vida, fazendo o seu ministério como diaconal, mas se Deus assim o chamar e ele tiver a vocação sacerdotal, então ele pode um dia se tornar padre, porque qualquer viúvo pode sim ser padre. Hoje, em julho de 2018, a Arquidiocese de Maringá, no Paraná, conta com o trabalho de 58 diáconos permanentes. Dom Anuar Batiste, arcebispo dessa arquidiocese, nos fala sobre a importância do trabalho destes homens para a Igreja Católica. Olha, o diaconato faz parte do sacramento da ordem, porque, afinal, o sacramento ele é completo na medida em que ele assume a amplitude do sacramento da ordem. Portanto, não é uma invenção se eu quero ou não quero. Não é? A igreja é completa a partir deste serviço diaconal, que é um serviço. Nunca o diácono vai substituir o padre. A Eucaristia é reservada ao sacerdote, porém o diácono será o homem do serviço, do altar e da caridade. E este é o grande desafio hoje do diaconato, onde a presença da igreja, de maneira especial, nos momentos, nos limites da vida, na dor, do sofrimento, no abandonado, do preso, do alcoólatra. As obras sociais, as obras de caridade da igreja, hoje, elas deveriam ser mantidas, levadas para frente, coordenadas, animadas pelos diáconos, que servem o altar, mas que servem de maneira especial os irmãos mais necessitados. Diácono Hildo, qual é a importância da diaconia permanente diante das famílias? Olha, a importância que eu vejo desse ministério diante da família é que nós, por sermos ordenados dentro da comunidade e viver em família, nós estamos mais perto das situações, dos problemas familiares. Então, quando se trata de nós exercer o nosso ministério do diaconado permanente, nós estamos perto dos problemas das famílias, nós estamos perto dos jovens, nós estamos próximos da catequese, nós estamos próximos do casal em conflito, dos jovens que estão pensando em se unir matrimonialmente. Então nós, como diácono permanente, por fazermos parte da família e termos a nossa família, nós estamos mais perto dessas situações do que o padre que tem lá o seu compromisso mais amplo, que é a paróquia e outros compromissos que ele tem a nível de ministério dele mesmo. O que o diácono não pode fazer que o sacerdote faz nessa questão da comunidade? Bom, no atendimento à comunidade, atendimento, orientação, direção espiritual, o diácono faz a mesma atividade que o presbítero pode fazer, né? A diferença está na parte mais ligada à liturgia, na administração dos sacramentos, onde o diácono ele é ministro ordinário da palavra
mas ele é ministro extraordinário na Eucaristia, né? O ministro ordinário da Eucaristia é o presbítero. Então o diácono ele preside a celebração da palavra, ele pode fazer a pregação, a homilia, a pregação da palavra ao povo de Deus. Entretanto, a celebração do sacramento da Eucaristia, que a gente chama de missa, a missa o diácono não pode celebrar, né? Na sequência também a administração do sacramento da reconciliação, que nós chamamos de confissão, também não cabe ao diácono, fica específico ao presbítero. E a administração da unção dos enfermos também não cabe ao diácono, também fica específico ao presbítero e ao bispo. As demais atividades de pregação da palavra, de assessorias, de apoio às diversas pastorais, aos diversos movimentos, atendimento à comunidade, direção espiritual, atendimento aos pobres, organização da caridade, tudo isso com a autoridade conferida pela Igreja o diácono pode exercer. Diácono Anselmo, eu percebo que o diácono permanente ele tem uma missão também que é de ajudar na missa, nas celebrações, na Eucaristia. Sim, são três, nós podemos chamar de um tripé. A palavra, a caridade e o altar, a liturgia. Então a liturgia também faz parte inerente do papel do diácono na igreja. Nós temos uma função na liturgia que foi ressaltada pelo Concílio Vaticano II, né? E essa função ela também mostra um pouco daquilo que nós somos. Nós somos, digamos, os homens da palavra, da caridade e da liturgia. É por isso que mesmo que o bispo esteja presente na celebração, na missa, a leitura do Evangelho cabe ao diácono, por ser também um homem voltado à palavra. E quais são os outros momentos que o diácono ajuda na Eucaristia? Dois momentos que são importantes, em que nós podemos visualizar o diácono bastante, no momento em que nós convidamos a que todos se deem a paz. Esse é um momento interessante também, esse convite é nós que fazemos. E ao final nós despedimos a comunidade também, né? Temos ali um papel também durante a comunhão eucarística, a preparação das alfaias, de tudo que vai sobre o altar também é de responsabilidade do diácono. O diácono permanente também celebra a palavra. Sim, Ricardo, o diácono permanente celebra, deve e pode celebrar a palavra, para que as comunidades tenham a oportunidade de se reunir em torno da palavra, principalmente nas celebrações dominicais. A gente sabe que no Brasil, grande parte das comunidades não tem a oportunidade de participar da celebração eucarística com a presença de um presbítero. Por isso, o diácono permanente tem esse encargo, essa possibilidade de presidir a celebração da palavra, embora um leigo também possa, mas a presença de um ministro ordenado, com certeza, valoriza mais esse momento celebrativo de encontro da comunidade com a palavra de Deus. Então nós não podemos confundir, é celebração da palavra, não é missa. Sim, é celebração da palavra. Nós temos aqui o costume de distribuir a Eucaristia, da reserva eucarística que se prepara numa celebração eucarística, mas, eventualmente, não tendo a Eucaristia, a comunidade, pelo menos é nosso costume, celebra a palavra independente de ter Eucaristia ou não para comungar. Diácono Ademilson, o diácono permanente pode celebrar o batismo? Sim, o diácono pode celebrar o batismo. Essa é uma função do diácono, receber esses novos cristãos, essas criaturas novas que vêm para a igreja através do batismo. O diácono permanente ele está habilitado pela ordenação diaconal a celebrar o batismo, a dar essa bênção lá no cristão no início, vai iniciar ele dentro da igreja. O interessante é o diácono permanente que pode assistir à celebração do matrimônio, do casamento, está junto daquele casal que quer formar uma nova família. Isso, exato. A presença do diácono permanente, né? Assistir um casamento, né? Junto com aquele casal que estão ali buscando o sacramento, né? Já dá assim uma acolhida melhor, né? Porque é alguém casado, ordenado, assistindo o casamento de alguém que estão ali para se casar, né? Assistir o matrimônio, o sacramento do matrimônio, né? Não seria o casamento, mas o sacramento do matrimônio. Então, uma das incumbências, ele é ordenado para isso aí. Diácono Ruberval, o diácono permanente pode abençoar as pessoas?
Sim, pela imposição do bispo, né, ele recebe o ministério de abençoar objetos, abençoar pessoas, principalmente, né, dentro desse ministério ordenado que nós recebemos. Então ele pode visitar as casas, abençoar os automóveis, estar junto da comunidade fazendo esse serviço. Sim, junto à comunidade, né, nas casas, né, até as pessoas às vezes acamadas, ele pode dar uma bênção, né, que não é a extrema-unção, ele pode dar uma bênção, né, pela saúde, pela recuperação, né, das pessoas de um modo geral, né, e também os bens materiais, né, casas, automóveis, né, chaves, né, tudo aquilo, empresas a gente visita bastante para abençoar também, né, então esse trabalho da igreja próxima do povo. Então isso pode incluir os hospitais? Também, hospitais, né? A gente visita muitas vezes, né, a pessoa lá enferma, né, para levar uma palavra de Deus, uma palavra amiga, e a bênção de Deus, né, é aquela bênção de desejo da pessoa se recuperar. O senhor chega a visitar as famílias? O diácono permanente visita as famílias, conversa com elas, vai ver como é que elas estão, como é que elas vivem no dia a dia? Sempre que possível. Primeiramente, não que sejamos ocasião de exemplo a ninguém, mas o diácono, juntamente com a sua esposa e com seus filhos, ele consegue dar algo preciosíssimo na igreja, testemunho. É muito difícil eu visitar uma família que está com problema de relacionamento marido e mulher, se eu não tenho uma convivência harmoniosa com a minha, até porque minha esposa está junto sempre. Então o diácono sim, faz muito, visita doentes, visita hospitais, ele participa muito ativamente nas dimensões das formações ligadas à família, na formação das pessoas que vão batizar seus filhos, dos padrinhos, na formação das pessoas que vão ao encontro do sacramento do matrimônio. Então o diácono ele é vidraça e estilingue, ele não pode, né, viver uma vida hipócrita, ele tem que viver muito próximo daquela realidade do seu dia a dia. Diácono José, por que esse trabalho aqui diante do velório, no momento aqui da dor e da perda das famílias? Olha, é um trabalho que eu diria para o cristão, ele é essencial, né? É necessário para a vida. Porque mesmo a pessoa, no seu óbito, ela deixa na sua missão um sentido na sua vida, da sua missão. E a finalidade das exéquias, né, é trazer uma palavra de conforto, de fortalecimento a toda a família enlutada, para que eles continuem também com essa fé de que o que morre, na verdade, é o corpo, é a matéria, mas que o espírito vivifica. É nisso, então, como cristão que nós cremos e procuramos, então, transmitir a todos aqueles que se fazem presente no Exéquias, né? Entendendo que a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Além de toda a encomendação do corpo, o preparo, eu vejo que o senhor se preocupa com a família, de dar uma palavra, de estar junto deles, de estar dando esse carinho da igreja para eles nesse instante. A família é uma das exéquias, é o que conta, né? Essa palavra de conforto, né? Porque eles vão continuar, é a perda de uma pessoa querida, um ente querido, que deixa aí um legado, né? Essa afetividade, quando acontece a perda dessa pessoa, então isso causa muita tristeza, causa dor, sofrimento, desconforto. Então nós vemos nisso então que o quanto é importante alguém, né, está chegando, no nosso caso, na exéquia, está dizendo alguma coisa assim que venha confortar essa família, né, o coração deles, para que continue no cotidiano da sua vida a sua naturalidade, né? Como é que é esse encontro com a comunidade, com os paroquianos, o dia a dia com eles? Eles acolhem o diácono permanente? Como é que o senhor vê isso, diácono? Bom, aqui na nossa comunidade, o diácono não é apenas só acolhido, mas quem indicou e quem solicitou é justamente a comunidade, né? Na verdade, toda vocação é uma resposta da oração do povo de Deus. Então, se hoje nós estamos trabalhando como diáconos na comunidade, é porque o povo de Deus precisa e pede. E a gente não vem apenas por uma questão numérica para poder auxiliar os padres, porque tem poucos padres, né? Mas como nós falamos, o diaconato é bíblico e com o diaconato nós completamos realmente essa função ministerial que Jesus Cristo ele mesmo institui. Como o senhor disse, é importante porque reúne a comunidade, faz com que a comunidade participe e não fique sem a partilha do evangelho, sem a comunhão, é o dia a dia da comunidade acontecendo.
Como eu disse, Ricardo, principalmente, inclusive a orientação da CNBB, que principalmente a reunião dominical, as pessoas têm a oportunidade de se alimentar, principalmente da palavra do Evangelho, para vivenciar a sua semana. E com a presença dos diáconos nas comunidades, com certeza isso proporciona essa oportunidade de reunir para celebrar e para partilhar a vida também. E aí, estando diácono, não é o sacerdote que faz, é o trabalho exclusivo de quem está lá ajudando nesse instante. Isso vem também na nossa raiz, né? Está escrito na palavra que os apóstolos tinham uma dificuldade em pregar a palavra e também cuidar das mesas. Então eles pegaram 7 homens que tinham uma reputação limpíssima, e estes homens então iam tomar o lugar dos apóstolos na colocação da mesa, no auxílio às viúvas. Então isso está muito dentro daquilo que é o diácono, da caridade, do serviço. O lema da minha ordenação foi: estou no meio de vós como aquele que serve, né? Lucas 22, 27. Então isso eu acho que exprime bem o que é o diaconato. Nós estamos no meio do povo, somos do povo, mas estamos no meio do povo para servi-lo. Não é para ficar claro para as pessoas. Existe o diácono que vai se tornar sacerdote e tem o diácono permanente. Sim, o diácono transitório é aquele que recebe o diaconato e terá um prazo de conforme as orientações da igreja de 6 meses para exercer o diaconato como diácono em uma comunidade, e em seguida será ordenado sacerdote. O diácono permanente é sempre um homem casado ou solteiro que faz o voto de castidade para exercer o ministério de serviço na igreja, como eu dizia, serviço no altar e o serviço da caridade. Ele é sempre um colaborador direto do bispo, porque depende do bispo. Ele é uma ordenação diaconal, portanto ele está dentro da ordem, na ordem do sacramento, em que nós exercemos por mandato divino, na escolha de pessoas qualificadas, pessoas que têm que ter vocação, né? Eu quero ser diácono porque é bonito, porque eu vou usar uma túnica, eu vou usar uma veste, eu vou começar a usar o clésima. Aí já começa a clericalização do homem que está a serviço da igreja, independentemente da veste. A veste é sempre uma característica, porém, o que vai marcar a presença do diácono na igreja é o serviço no altar. E no altar são os sacramentos, é o batismo, é a Eucaristia, onde vai servir o altar, é o sacramento do matrimônio, é a presença na hora da dor, da perda de um ente querido, esta presença da igreja através de pessoas qualificadas para exercer ali um serviço, uma presença da igreja, e ao mesmo tempo é o homem da caridade, aquele que vai de fato colocar a sua vida a serviço da promoção humana, na defesa dos mais necessitados. As vestes são parecidas, principalmente as litúrgicas, e nós também usamos a roupa clerical, que é o clésima ou a gola romana, né? Então isso às vezes nos confunde, às vezes a gente entra de mão dadas com a esposa na hora da celebração e causa um pouco de estranheza, mas eu penso que isso também é um momento para a gente refletir. E muitas pessoas ainda não conhecem o papel do diácono, não sabem distinguir na hora da celebração eucarística o padre do diácono. Isso vai com o tempo, isso é devagar. O importante não é isso. O importante é que esse trabalho da caridade, da palavra e da liturgia, ele tem que ser cada vez mais aprimorado. E penso que o diaconato pode servir muito para isso. Para nós sabermos se é um padre ou se é um diácono, basta olhar para a estola, é isso? Isso, a nossa estola, ela é transversal, né? Então, é como se, eu vou fazer o gesto para você ver, é como se nós estivéssemos dobrados para servir. E a dalmática, eu não estou usando ela agora, mas é a que vai por cima dessa roupa toda. A dalmática, ela se parece muito com um avental.
avental de quem serve, o avental do trabalhador braçal, aquele que sai para ir ao encontro daqueles que necessitam. Então a veste também diz muito do que a gente é. Diácono Jair Benali, gostaria que você me falasse sobre essa conciliação do diácono permanente junto da família. Dá para fazer as duas coisas? Perfeitamente, Ricardo. O diácono permanente não é um ET, é um cidadão normal da comunidade que sentiu esse chamado, ele foi orientado pela comunidade, aprovado pelo clero e seguiu seus estudos até a ordenação. A melhor maneira de conciliar a sua diaconia, o seu trabalho na igreja, com o trabalho na família ou no seu trabalho profissional, é não tendo caras, né? Não tendo faces diferentes. É a pessoa tentando ser autêntica, ela mesma. Então não é porque você está revestido ali da diaconia, você tem um comportamento dentro de casa, um comportamento diferente ou no trabalho. O diácono é aquele que rompe as barreiras do presbitério e consegue estar no meio comum, vivendo as dimensões tríplices de toda pessoa, a igreja, o trabalho e a família. Mas tem aquele dia que a família precisa um pouco mais, mas a comunidade também precisa um pouco mais também. O que fazer, diácono? A gente concilia, mas existe assim uma ordem e tudo na vida tem que estar organizado. Deus acima de tudo, em segundo lugar a família, em terceiro lugar o nosso trabalho, que é o sustento da família, e aí sim vem o trabalho da igreja. Quando a gente consegue conciliar o trabalho profissional com a igreja e a família, é uma maravilha. Aí você vive nessa naturalidade do ser comum. É importante o diácono permanente que tenha experiência de vida, de família, poder dar uma palavra de esperança, de fraternidade, a palavra de Cristo para esses noivos. Não, o diácono, ele vai contar com a experiência dele. Eu falo da minha, por exemplo, né? Eu tenho 38 anos de casado, já fiz. Então, com 38 de casado, 3 filhas, 3 genros, 7 netos, isso eu posso partilhar de uma forma, às vezes, não explicitamente, mas eu estou passando essa experiência para os noivos. Quando eu falo baseado na minha experiência que eu tenho. Eu pego a palavra, ilumina, a palavra serve para iluminar, e eu vou passando a experiência que eu tenho como pai, como avô, como sogro, você entendeu? Eu consigo passar essa experiência. Padre Júlio, ter diácono permanente hoje na igreja, o senhor acha que é algo importante? É algo importantíssimo, porque a igreja que não tem diácono é uma igreja que tem alguma deficiência, tem alguma falha, pois o diaconato é algo essencial na vida da igreja. É um dos 7 sacramentos, é algo que está, digamos assim, inerente ao ser da igreja, porque o diácono representa um dos elementos essenciais da igreja. A igreja existe para servir e o diácono é o ícone, né, de uma igreja que é serviço, serviço à vida, serviço em defesa da vida. Então, cada vez mais nós vamos percebendo que a igreja aprova, precisa e quer o trabalho dos diáconos permanentes. Com certeza, na nossa arquidiocese, os diáconos são muito bem acolhidos, na nossa comunidade, a prova percebe essa importância da presença da igreja com seus ministros ordenados para animar as comunidades. O que o senhor tem a dizer sobre o trabalho, o serviço do diácono permanente hoje? É necessário? O senhor acha que precisam existir mais outros pelo Brasil? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu penso que se o diácono existe desde o início da igreja, desde que os primeiros cristãos começaram a identificar uma necessidade de trabalho pastoral já para aquela época, quem somos nós para dizer o contrário? Esse trabalho pastoral só aumenta. As dificuldades e os desafios só aumentam. Precisamos de cada vez mais homens que possam doar parte da sua vida, parte eu digo porque nós somos casados e temos família, mas doar parte da sua vida em favor dos outros, dos necessitados e principalmente em nome da igreja, doar esse tempo para a igreja. Quanto mais gente fizer isso, eu penso que mais braços a igreja pode ter.
Acredito que seja muito importante, primeiramente porque é algo bíblico, instituído pelos próprios apóstolos, que viram a necessidade de apoio no serviço da evangelização. Porque no serviço da evangelização nós temos a diaconia, vamos dizer, o serviço da palavra, mas nós também temos o serviço da caridade, nós temos várias outras atividades a serem executadas. E apenas os presbíteros não conseguem, por número, né, talvez também por atingir todas essas necessidades que a igreja tem na evangelização. Então, o diaconato, com instituição bíblica, tem sido cada vez mais relevante e importante na Igreja Católica no presente momento. Percebo que os diáconos permanentes têm um carinho muito especial por São João 23. Exatamente, Ricardo. Coincidentemente, oportunamente, nós estamos aqui nesta capela que é dedicada a São João 23, que é o patrono aqui desta comunidade. São João 23, que foi o Papa que restaurou o diaconato através do Concílio Vaticano II. Essa capela nós temos a imagem, inclusive temos uma relíquia de São João 23 aqui nessa capela para nos ajudar a nos aproximar de Deus através dos santos. Para ser diácono permanente tem um tempo de formação, Dom Anuar. Todas as escolas de formação do Brasil têm uma norma que está dentro das diretrizes nacionais do diaconato permanente na Igreja do Brasil. É uma escola de formação teológica que duram 3 anos. Não são 3 anos de internato, como fazem com os seminaristas, que serão padres, mas serão períodos de formação durante o ano, que seriam 3 anos de formação teológica, 1 ano de exercício do ministério sem ser ordenados na paróquia, para exatamente poder dizer assim, não, realmente eu quero ser diácono, estou preparado para ser o diácono, a fim de que seja ordenado no final do 4º ano de formação. Então é um período longo de formação. Nesse período, além dos estudos da teologia, também tem momentos de retiro espiritual, só o diácono, retiro espiritual, o diácono e a esposa, tem convivência da família diaconal, que eles passam um final de semana, um período juntos, toda a família, para que a família também seja diaconal, que ela seja apoiadora do ministério do pai, do esposo, e não um obstáculo. Por isso, para ser ordenado diácono, deve haver o consentimento expresso da esposa e dos filhos maiores, para que eles estejam plenamente de acordo que o pai seja um servidor da igreja. E mais um detalhe importante, diácono permanente, o trabalho de vocês é só na comunidade ou cada um desempenha uma função profissional em outros lugares e com outras atividades? No caso nosso da Arquidiocese de Maringá, tirando aqueles que se aposentaram já por idade da vida profissional, todos têm uma atividade profissional normal. Professores, contadores, economistas, empresários e assim por diante. O que o diácono faz nesse trabalho é uma dimensão múltipla. Ele é incardinado numa paróquia, numa diocese. Então ele pode trabalhar com o seu carisma. Eu, por exemplo, no caso específico da nossa paróquia da Catedral, que nós não temos capelas assim, eu tenho uma aptidão normal de formação, faço muito formação. Outros têm algumas aptidões mais caridosas, de hospital, de exéquias, sacramentais e assim por diante. O rico, o bonito disso tudo é que o diácono ele pode atingir toda essa dimensão da vida cotidiana, trabalhando nessa ligação, podemos falar assim, do leigo com o presbitério, do leigo com a igreja. Diácono, o senhor acredita que o trabalho dos diáconos permanentes tem que crescer, tem que continuar, tem que aumentar? Como é que o senhor vê isso? Nós nunca podemos nos acomodarmos. Eu acho que o cristão ele não pode se acomodar, esperando que já fez tudo e que tem. Eu acho que tudo está para fazer. Nós temos muita coisa pela frente, né? As pessoas precisam de amor, precisam de fé. Então tem que ter pessoas assim que não só diaconato, leigos, laicato, enfim, mas que levam a pessoa, né, de esperança, de fé, porque senão não tem sentido. Nós teríamos uma vida muito difícil. Então é só através então desses sentimentos, né, de amor, de
fraternidade, de solidariedade, e que a gente possa caminhar para um mundo mais fraterno e mais solidário. Mas pensando na Igreja do Brasil, se é necessário, se precisamos ter mais, o que o senhor pensa disso, Dom Anuar? Eu penso que a Igreja do Brasil tem crescido bastante o número de diáconos, não dá para dizer que todas as dioceses, porque também existe deverá haver em cada diocese primeiro um estudo primeiro do que é o diaconato, para que serve o diaconato, que não é para substituir o padre, não é para o padre ficar numa boa, vamos dizer, né? Mas é um servidor. Então, a partir da compreensão da teologia do diaconato, é que a Igreja vai despertar para a necessidade do diácono permanente nas igrejas. Então, hoje, a nível de América Latina, o Brasil é um dos países que mais tem diácono permanente. Mas, em comparação da nossa população católica, nós temos ainda muito poucos diáconos na Igreja do Brasil. O senhor vê alguma coisa para o futuro? Eu digo não só para o senhor, mas para todos os diáconos, que é importante, que é necessário, que o senhor almeja? Eu penso que nós temos que caminhar nessa linha, buscando sempre algo que venha trazer mais fraternidade, mais amor às pessoas. É nisso que nós pensamos, né? A Igreja, logicamente, se preocupa com isso. O Papa vem falando, né, que temos que ser uma igreja de saída. Então não podemos nos acomodarmos, ficarmos somente nas celebrações da palavra, mas sim ir aonde é necessário o nosso trabalho, a nossa pessoa, né? Onde precisar de apoio, de uma palavra amiga, enfim, em todas as frentes. Então o caminho da diaconia é isso, diaconia é serviço, é nisso que nós colocamos então. Tem algum pensamento, algum sonho, algo que o senhor deseja para os diáconos permanentes, não só de Maringá, mas do Brasil inteiro? O que eu desejo para o nosso diaconato permanente é que nossos presbíteros, bispos, valorizassem um pouco mais o nosso ministério. Às vezes a gente faz parte de uma paróquia, faz parte de uma comunidade, e ali diante do padre, né, do sacerdote ou de quem quer que seja acima do nosso ministério, eles falam sobre tudo, menos falar do diaconato para a comunidade. Olha, está aqui o diácono para fazer isso, ele está aqui para me auxiliar nessa situação, assim por diante. Isso não acontece, né? Então, quer dizer, o nosso ministério, eu vejo, com todo respeito ao nosso clero, né, não é divulgado pelos nossos padres, né, a questão do diácono junto com ele na paróquia. Olha, o sonho é que esse ministério, né, alcance o Brasil todo, porque a gente vê em outras realidades locais onde não tem um ministro ordenado, não tem o padre, né, que muitas vezes as pessoas esperam lá o padre, mas é um pouco mais difícil. Porém, o diácono permanente, né, o homem casado, né, está presente nas comunidades. Então, eu acredito que é um ministério importante para estar lá na comunidade, no local longínquo, né, atendendo aquelas pequenas comunidades. Ricardo, eu acredito como um sonho, o ideal é que cada SEB, cada comunidade tivesse um diácono para estar mais próximo, para que a igreja, enquanto presente com seus ministros ordenados, pudesse estar mais junto do povo. Que possam haver mais diáconos permanentes para o Brasil e que possam realizar também outros sacramentos. Que todas as pessoas que possam um dia se aproximar do presbitério jamais use isso em benefício próprio ou como uma meritocracia. É se colocar a caminho. E que jamais ninguém use desse sacramento tão nobre assim para uma promoção humana, uma promoção pessoal ou aspirações político-partidárias. Já basta o que existe por aí. Temos que ser formadores, sim, de pessoas com caráter, né, que venham para a igreja trabalhar nessa dimensão do serviço. Olha, eu estou a serviço. A serviço do quê? Da construção do reino. Simples assim. Olha, o sonho que a gente tem como diácono, acredito que seja o mesmo sonho de Jesus Cristo, né? De ver o reino de Deus implantado, a evangelização chegando a todas as pessoas. Acredito que esse é o sonho não apenas como diácono, mas o sonho de todo cristão. E diácono, o senhor gosta de ser diácono permanente? Com certeza, Ricardo. Esse ano eu completo 16 anos como ordenado, sou muito feliz com minha família, celebrando a vida, partilhando, vivendo, animando as comunidades na graça do Evangelho. Eu
não vou dizer que gosto, mas eu vou dizer assim, eu sou feliz e me sinto realizado como diácono permanente. Mesmo porque eu sinto que a minha formação, ela não me dá condição de ser diácono permanente olhando para o mundo intelectual. Então eu sinto que sou um diácono vocacionado mesmo, porque a minha formação que eu tenho é caminhada, experiência de vida, caminhada pastoral e assim por diante. Muito feliz, né? Eu já sou diácono há 3 anos, né? Eu, a minha esposa, né? Minha família toda, né? Bastante participativa desse ministério, que não é só meu ministério, é de toda a minha família. E nós estamos assim bastante felizes em poder servir a comunidade de onde nós saímos. Graças a Deus, muito bem. Muito gratificante esse ministério, né? Como ser humano, mas sabendo que nós podemos levar algo, uma esperança, sempre alguma coisa melhor para os nossos semelhantes. Sim, sou muito feliz. Como nós falamos, né, a nossa vocação é uma resposta à oração do povo de Deus. Então, se estamos aqui é porque o povo de Deus pediu e Deus fez brotar no nosso coração essa vontade de servir a comunidade de maneira mais dedicada, mais próxima e com a autoridade da igreja ao nosso povo de Deus. Então, sou muito feliz, juntamente com a minha família, na minha comunidade, uma comunidade que eu amo e uma comunidade que também, com certeza, me ama nesse serviço pastoral ao povo de Deus. Sim, muito feliz. O diácono está a serviço da igreja e esse serviço nos dá essa felicidade quase que total. Diácono, feliz a igreja e feliz em casa. Graças a Deus, com dificuldades e virtudes, na verdade, mas tem o coração feliz sim para essa vida cotidiana, na dimensão de marido, de família, de trabalhador, como também o trabalho na igreja. Eu sou um diácono muito feliz. A minha vocação nasceu no meio da minha comunidade. A minha comunidade olhou para mim e falou, você tem cara de diácono. E dentro da escola eu pude perceber a vocação brotar dentro de mim. Então eu digo que se sou diácono, sou por causa da minha comunidade. Foi porque ela me olhou, ela disse, você tem vocação. Antes mesmo de eu encontrar essa vocação, as pessoas da minha comunidade encontraram essa vocação em mim. Então eu sou muito realizado por isso. São Lourenço, padroeiro dos diáconos, nos ajude na missão, no dia a dia da caminhada da igreja. Certamente, eu penso que nós precisamos sim da luz de Deus, do Espírito Santo, de modelos de santos servidores que deram a vida a serviço da evangelização, a serviço da caridade, da promoção humana e na defesa da vida.